A gente abre o de primeira com uma notícia que honra o nome do programa porque é de primeira mesmo. Um furaço de André Hernan e também do Bruno Andrade que envolve Vitor Reis. Vitor Reis já é do Manchester City, o Palmeiras encaminhou a venda, aceitou a proposta do time inglês e agora o jogador ele vai aí para a Inglaterra. André Hernan, conta os detalhes para a gente dessa negociação. Bom, ontem à noite eu e o Bruno a gente já estava com a informação de que o negócio iria dar uma esquentada boa depois das 5 da tarde. De fato, aconteceu a reunião e até ontem aqui no De Primeiro eu estava falando, olha, o pessoal tá todo lá no evento do patrocinador do Palmeiras e tal, não vai ter conversa, mas não teve essa não. O City estava pressionando muito assim para esse negócio sair logo, né? Tanto que na questão do bastidor, da temperatura, do quente e do mais frio, assim, no fim de semana, algumas pessoas que estavam diretamente nessa negociação me disseram que, olha, o City já está olhando outros nomes, de repente o City pode ser que saia fora da negociação se der se emperrar, se o Palmeiras acabar dificultando. O Palmeiras sempre falou, ó, não temos pressa, né? Sabe que o jogador está valorizado, sabe que o jogador é muito promissor, mas a proposta era muito boa. Então, quando o City chegando, falando é pegar ou largar, 35 milhões de euros. 35 milhões de euros, o valor fixo para a negociação, o jogador indo agora. E internamente no Palmeiras, todo mundo viu essa oferta, 35 milhões, para um zagueiro, para um defensor que tem poucos jogos no time titular, no time de cima do Palmeiras, excelente negócio. E a questão toda é que, assim, a forma de pagamento, o Palmeiras vai receber esse valor líquido, esse valor total. A questão de bonificação fica muito para um se, né? Se o Manchester City vender o Vitor Reis, se ele for muito bem, arrebentar, ganhar títulos, por um valor de 60 milhões de euros dentro da Europa ou qualquer outro mercado, o Palmeiras ganha automaticamente 5 milhões de euros. Então, o sucesso do Vitor Reis no Manchester City, o Palmeiras vai ficar de olho. Então, é uma situação que isso, claro, é o se acontecer lá para frente, ainda vai ter toda uma história dele no Manchester City agora, que começa a partir de janeiro, com o Guardiola querendo muito o jogador, mas o Palmeiras se vê muito satisfeito. A questão que estava pegando num primeiro momento, e isso era muito da palavra da Leila Pereira, de uma decisão da Leila Pereira, de não querer enfraquecer o seu elenco para o Mundial de Clubes. Porque no planejamento de 2025, com o Anderson Barros, com a comissão técnica, com a Leila, não se falava da venda e da saída do Vitor Reis. O City chegando porque precisa reforçar o elenco. E o tipo de contratação que o City está fazendo é para daqui a uns anos, é a longo prazo. É trabalhar o garoto, é puxar pelo braço. O Guardiola fez isso com o Gabriel Jesus, quando o Gabriel Jesus saiu desse mesmo Palmeiras e foi para o City. Então a ideia do Guardiola é potencializar o Vitor Reis, transformá-lo num grande jogador. Então, isso acontecendo, o Palmeiras pode se beneficiar. Então, ontem chegaram a um acordo à noite, o Palmeiras viu de fato que era um grande negócio, e aí agora troca de documento, assinatura, despedida e vamos embora. Bom negócio para o Palmeiras, ótimo negócio para o garoto e bom negócio também para o City, que vai pegar uma joia, né? Próximos passos. O Palmeiras faz a estreia no Campeonato Paulista contra a Portuguesa na quarta-feira, se não me engano. Ele já não entra em campo. Ele treinou na academia de futebol ontem, mas ele já foi embora. Já dá para considerar que já não é mais jogador do Palmeiras? Tem exame médico, né? A questão agora está na troca de documentações. Isso já estava desde ontem. São minutas, contratos, aí assim, para explicar. A oferta chegou, o Palmeiras aceitou a oferta. E isso é tudo documentado, é por e-mail. Então, a partir do momento que você aceita a oferta, você começa a elaboração do contrato, com as minutas, com as cláusulas. Isso sai do jurídico do clube para o jurídico do Palmeiras. O jurídico do Palmeiras bate isso com o jurídico do jogador
porque o Vitor Reis ele é representado por agentes importantes fora do Brasil. Frederico Pastorello, um dos grandes do futebol europeu, junto com o Cláudio Fiorito aqui também, que é outro grande empresário. Então, o jurídico do jogador pega, bate as cláusulas bonitinho, depois tudo é devolvido para o City. Aí, quando o City dá o ok final, e não tem nenhuma mudança para se fazer no contrato, aí o jogador assina. O jogador assinando, ele vai para o exame médico, do exame médico aí ele vai para a apresentação. Tem uma questão muito importante que é do seguro. Isso aconteceu quando o Antony foi para o Ajax. O jogador ele tem que passar por todo esse processo antes de entrar em campo. Então, por exemplo, se o Palmeiras fosse utilizar o jogador até o Mundial, como se a Leila queria, como a direção queria, ele teria que passar por todo esse processo e também por um processo de seguradora para entrar em campo. Então o Palmeiras não vai colocar o jogador em campo sabendo que ele pode se machucar e perder uma venda de 35 milhões de euros. E, obviamente, o City também não vai querer correr esse risco. Então, dificilmente a gente vai ver um cenário diferente de um jogador que vai continuar treinando na academia de futebol, mas não vai entrar em campo. Ontem eu perguntei sobre o substituto possível, né? Porque o Vitor Reis era um possível titular no lugar do Murilo, que no ano passado conviveu com lesões. Do Gustavo Gomes não. O Gustavo Gomes está feliz com a renovação do contrato até 2027, vai completar 10 anos de Palmeiras. Mas eu perguntei, o Naves dá conta? E a resposta foi, deu conta no ano passado e no ano retrasado. Então, o Naves esteve perto de negociação com o Atlético Paranaense, a direção confia e a comissão técnica confia que o Naves é um bom reserva. O que não significa que você não vai pegar uma parte desse dinheiro e contratar um outro jogador. O Abel já queria um zagueiro canhoto. Então vai atrás de um zagueiro canhoto. Pode ser eventualmente o Valentim Gomes do Vélez, que estava negociando com o Cruzeiro, mas é um zagueiro baixo. E o Palmeiras teve que abrir mão de ter esse jogador no Super Mundial, um jogador que hoje é reserva, embora seja muito promissor, mas vai ganhar uma grana aí danada. Se não foi na casa dos 40 milhões de euros, que era o que vinha sendo falado, né, que era o que o Palmeiras esperava inicialmente, está ainda assim acima da casa dos 30 milhões de euros, que era o que o Palmeiras trabalhava inicialmente. Ô, Alicia, eu fico pensando, né? Você abre mão de um jogador muito talentoso, de uma cria da academia que, claro, poderia se desenvolver ainda mais, embora Murilo e Gustavo Gomes hoje estejam no time principal, né? Jogando entre os titulares do Palmeiras, mas é muito dinheiro no bolso. E aí eu te pergunto, porque ontem a gente discutia aqui, o PVC disse, eu não vendia não. Mili Lacombe também falou, eu não vendia não. Eu falei, olha, gente, esse valor, acho que até minha mãe eu entregava, viu? Depois eu me arrependi, eu pedi desculpas. Você, Alicia, faria o quê? É muito dinheiro, mas também é muito talento. Depois você vai ter que se haver com a sua mãe lá. Pelo amor de Deus, não. Na televisão, se o Caetano fala uma coisa dessa na televisão que vendia até amanhã, a gente vai ter um problema, né? Pode vender, talvez não entregar. Mas a gente usa muito no futebol e na vida a tal da proposta irrecusável. Essa era uma proposta irrecusável. Tanto que o Palmeiras abriu mão daquilo em que supostamente ia bater o pé, que era segurá-lo até o Super Mundial no meio do ano, porque 35 milhões por um jogador que, apesar de muito promissor, tá pouquíssimo rodado, né? Ele joga poucos meses no profissional, faz aquela estreia impressionante contra o Corinthians, né? O principal rival do Palmeiras, faz gol na estreia, se mostra um jogador emocionalmente muito maduro, né? Para um zagueiro, um jogador tão jovem, mostrar essa força, tanto defensivamente quanto até ofensivamente, fez 2 gols, né? Nesses poucos jogos que atuou no profissional, é o tipo da proposta que você não pode abrir mão. Porque a gente está falando de atletas do profissional, a gente está falando de um atleta que pode se machucar, que pode esse ano não render tanto quanto rendeu no ano passado. Então, diante desse tipo de proposta, é muito difícil dizer não, e é difícil dizer não até porque o jogador recebe uma proposta como essa para atuar num dos melhores times da Europa, ainda que esteja passando por uma fase muito ruim, com um dos melhores treinadores da atualidade na Premier League, é claro que o cara vai querer ir. Né? Ele vai ficar com a cabeça lá, não vai ficar com a cabeça aqui. Então, quando a gente pensa no jogador também, é muito difícil você recusar uma proposta como essa, porque ela significa para ele financeiramente e para o que significa do ponto de vista de carreira. Né? E no caso do Vitor Reis, olhando para a situação do Manchester City hoje, né, falta ali um companheiro para o Rúben Dias, falta, né, um reforço do ponto de vista defensivo. O Manchester City vem muito mal, como a gente sabe,
já há alguns meses. Então, é possível que ele encontre espaço nesse time, né? Ainda que não como titular já chegando, mas que ele possa começar a galgar um lugar dentro desse time do Guardiola, que é um dos melhores times do mundo, ainda que nessa má fase. Então, não vejo como o Palmeiras tivesse podido recusar, né? E aí a gente fala, se fosse 33, se fosse 30, se fosse 37, aí a gente entra numa conversa um pouco subjetiva, porque é muito dinheiro. O Palmeiras tem até 28 de fevereiro, quando fecha a janela, para se reforçar, pode usar uma parcela disso para se reforçar, como disse o PVC, e para reforçar o seu caixa, e mais uma vez, com mais uma joia da base, né? O Endrick, o Estevão, o Luiz Henrique, agora o Vitor Reis, reforçando muito e permitindo o Palmeiras ter ganhos não só esportivos, como financeiros. Então, realmente não vejo, ainda que me entristeça a saída dos nossos, né, jovens talentos tão cedo, e nesse caso eu não vejo como o Palmeiras poderia ter recusado. E falando do Manchester City, o Guardiola se encantou tanto pelo jogador que fez questão de que o Vitor Reis chegasse agora, né? Não, esperar Super Mundial que nada, pode aumentar a grana aí, dar mais dinheiro para o Palmeiras, para o Vitor Reis chegar.